Nessa aula, nós vamos estudar as retas no plano. É importante dizer que para que uma reta fique perfeitamente determinada, basta que tenhamos a sua direção e um ponto por onde ela passa. Com isso em mente, o que nós vamos estudar propriamente dito nessa aula? A posição relativa, as posições relativas entre retas. Então falaremos sobre retas paralelas, por consequência a distância entre retas paralelas, retas concorrentes, o ângulo entre retas concorrentes e o ponto de interseção entre retas concorrentes, e retas perpendiculares, que são retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus. Então esse daqui é o roteiro da nossa aula. Desde já eu peço para você se inscrever no nosso canal, curtir essa aula e compartilhar com seus colegas. Antes de entrar na aula, como sempre, eu indico os livros que foram utilizados como base para a confecção dessa aula, bem como o artigo do site que a gente usou para retirar todo esse nosso conteúdo. E os dois livros que nós usamos foi Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e o Paulo Interli, e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, Paulo Boulos e Ivan de Camargo, além de eu sempre citar aqui o livro do professor Elon Lages Lima, chamado Coordenadas no Plano. Os links desses dois livros e também do outro que eu citei, do professor Elon, estão linkados na descrição, bem como os artigos do site também que a gente usou para fazer essa aula. Tá bom? Então chega de papo e vamos para a nossa videoaula, vamos aprender um pouquinho mais. Bom, então agora vamos dar continuidade ao nosso estudo das retas no plano. E eu quero estudar a posição relativa entre essas retas. E, basicamente, duas retas no plano obrigatoriamente devem ser paralelas ou concorrentes. Pois, como já dito antes, uma reta qualquer ela é infinita no plano, então ela divide o plano em duas regiões distintas, certo? Então, até por isso, ao definirmos duas retas paralelas, estaremos definindo automaticamente retas concorrentes. Por quê? Se eu defino por que duas retas são paralelas, por exemplo, por terem ângulos iguais feitos com o eixo x, ou seja, eu tenho duas retas com coeficientes angulares iguais, ou ainda por terem vetores diretores paralelos, ou ainda por terem vetores normais paralelos, então, por consequência, eu estou definindo retas que não são paralelas também. Por quê? Porque basta que isso não ocorra, basta que elas não tenham coeficientes angulares iguais, vetores diretores ou normais paralelos, para que elas sejam concorrentes, ou seja, que elas tenham um ponto em comum. Então, basicamente, no plano, duas retas são paralelas ou concorrentes. Se não são, a definição de retas concorrentes é que elas não são retas paralelas. Ok? Dessa forma, a distância entre duas retas no plano só faz sentido ser calculada se elas forem paralelas, pois caso contrário elas terão um ponto em comum, tá? Elas terão esse ponto aqui em comum. Além disso, retas que não são paralelas têm um ângulo entre si, né? Nesse caso, se são retas paralelas, a gente pode medir a distância entre elas. De que forma vamos fazer isso? Nós vamos baixar uma perpendicular de uma até a outra e o tamanho desse segmento é a distância entre as retas paralelas. Obviamente, duas retas concorrentes têm distância igual a zero, porque elas têm um ponto em comum, né? Então, essas são as posições relativas. Ou elas são paralelas ou elas são concorrentes. Retas paralelas, a gente consegue calcular a distância entre elas. Retas concorrentes, a gente tem que calcular o ponto de interseção e o ângulo entre essas retas. Ok? Vamos detalhar isso um pouco mais. Duas retas no plano serão paralelas se e somente se tiverem a mesma inclinação e cortarem o eixo vertical em pontos diferentes. Se cortarem o eixo vertical no mesmo ponto, elas serão fatalmente coincidentes, ou seja, são a mesma reta. E aqui nessa imagem você tem aqui uma condição de paralelismo entre as duas retas. Os vetores normais serem paralelos. Em suma, o que ela está dizendo? Se você cortar o eixo y em pontos diferentes, as duas retas são paralelas, e elas tiverem os vetores normais paralelos ou ainda a mesma inclinação com relação ao eixo x, tá? Elas são paralelas e serão a mesma reta se elas cortarem o eixo y no mesmo lugar. Em suma, duas retas paralelas vão ser a mesma reta se elas tiverem um ponto em comum. Duas retas paralelas não podem ter um ponto em comum na geometria plana clássica, tá?
Condição de paralelismo usando a equação geral. Então agora nós vamos dar aqui algumas condições de paralelismo de acordo com os tipos das equações, né? Usando a equação geral, o que a gente pode fazer? Falar, bom, na equação geral eu tenho duas retas R1 e R2, estão representadas aí ao lado, né? Onde A1, B1 é o vetor normal da reta R1 e A2, B2 é o vetor normal da reta R2. Então elas vão ser paralelas se esses dois vetores são paralelos, né? Uma outra forma de você investigar isso é se elas tiverem o mesmo coeficiente angular. Então aí, partindo da equação reduzida de cada uma delas, se o M1 e o M2 forem iguais, então elas são paralelas. Se o N1 e o N2 forem iguais, aí elas vão ser inclusive a mesma reta. Tá bom? Lembrando que esse M1 e esse M2 é a tangente do ângulo formado entre as retas e o eixo X. Então está bem representado aqui, ó, o ângulozinho entre elas. Esse M1 e esse M2 é a tangente. Então logo você pode falar que o ângulo entre cada uma dessas retas e o eixo X você encontra fazendo o arco cuja tangente é M. Tá? Um exemplozinho aí, para determinar a posição relativa entre essas duas retas, y igual a 3x mais 1 e s igual a 9x menos 3y menos 8 igual a 0. Perceba que a reta R está dada em sua equação reduzida, tá? E a reta S está dada em sua equação geral. A melhor forma de você comparar as duas é colocar as duas na mesma forma. Eu acho mais simples colocar essa daqui, equação da reta S, na equação reduzida. Então você vai ficar com menos 3y igual a 8 menos 9x. Então y é igual a 3x menos 8 sobre 3. Ok? Então essa daqui é a sua equação reduzida da reta S. Perceba que elas têm o mesmo coeficiente angular. Então logo elas são paralelas. Como o coeficiente linear de uma é 1 e o da outra é menos 8 sobre 3, então eu posso garantir que elas são paralelas e distintas. Tá? Elas não são a uma reta em cima da outra. Perceba que a gente não precisou fazer nenhum desenho para encontrar essa posição relativa, que elas são paralelas e distintas, elas não são a mesma reta. Ok? Essa é a premissa da geometria analítica, trabalhar com objetos geométricos de forma analítica, né, sem precisar desenhar. Então, temos aí duas retas paralelas. Um segundo exemplo. Essas duas retas que estão aí, R e S, elas são coincidentes. E aí eu já te falo de cara como que você tem duas retas dadas na equação geral. As duas estão na equação geral, né? Eu te falo como que você tem duas equações gerais e você sabe que elas são a mesma reta. Perceba que as equações são múltiplas. Se você multiplicar a equação da reta R por 2, você chega exatamente na equação da reta S. Tá? Inclusive, esse termo independente aqui. Ó. Multiplicou ele por 2, você chega no 14. Né? Então, o que tem? Essa é a mesma equação. Né? As duas equações sendo múltiplas, então essas retas são coincidentes. Uma outra forma de você estudar o paralelismo entre retas no plano é usando as equações vetorial e paramétricas, e aí você vai usar o vetor normal. Né? Você tem aqui as duas equações R1 e R2, conforme ilustrado aqui à esquerda, você tem que os vetores diretores dessas retas são α1, β1, α2, β2, isso tanto na sua equação paramétrica quanto na sua equação geral. Tá? Elas vão ser paralelas quando V1 e V2 forem paralelos, né? Quando os seus vetores normais forem paralelos, ou seja, quando existir um número real diferente de zero, tal que o primeiro vetor é igual ao segundo vetor. E isso você pode determinar usando a condição de paralelismo entre vetores que a gente deu lá na aula sobre vetor no plano. Tá bom? α1 dividido por α2 igual a β1 dividido por β2. Vamos falar agora sobre as retas concorrentes, ou seja, retas que têm um ponto em comum. Duas retas no plano serão concorrentes se não são paralelas. Então, você vai investigar
o paralelismo entre as retas. Se elas não forem paralelas numa dessas condições que a gente deu anteriormente, então elas vão ser concorrentes, ou seja, elas terão um ângulo entre elas e um ponto de interseção, ou seja, um ponto em comum as duas retas. Tá? Um caso particular de retas concorrentes é se essas duas retas são perpendiculares. Tá? Ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, perpendicular quer dizer que as duas formam um ângulo reto. Tá? É bem interessante você pensar o seguinte, você já tem no próprio plano cartesiano duas retas perpendiculares. As retas suporte dos eixos x e y, elas são retas perpendiculares. Por quê? Porque, por definição, os eixos formam um ângulo de 90 graus. Tá? Um exercício bem interessante é você estabelecer quais são as equações das retas dos eixos. Bom, condições de perpendicularismo. Duas retas no plano serão perpendiculares se os vetores normais, n1 e n2, ou seja, aqueles vetores que formam um ângulo de 90 graus com as retas, ou os vetores diretores, que são aqueles vetores que são paralelos às retas, são perpendiculares, tá? Aqui é esses vetores serem perpendiculares. Um outro caso é se o produto dos coeficientes angulares das retas oblíquas, o que isso quer dizer? Elas não são paralelas ao eixo y, tá? Nem ao eixo x, tá bom? Então, duas retas oblíquas tiverem coeficientes angulares com produto igual a menos 1, né? Ou seja, se elas satisfazem essa condição aqui, ó, que também pode ser escrita como menos 1, m1 igual a menos 1 sobre m2. Os dois casos da condição de perpendicularismo estão ilustrados nessa figura. Então perceba o seguinte, ó, se você tiver duas retas que formam um ângulo de 90 graus, então obrigatoriamente os vetores normais também têm que formar um ângulo de 90 graus. Eu posso encontrar um representante desse vetor aqui, né, em cima da reta. E aí perceba o seguinte, para que duas retas sejam perpendiculares, o vetor normal de uma tem que ser paralelo ao vetor diretor da outra. Tá vendo? É uma outra condição que a gente não mencionou, mas também essa é uma condição. Ou então os vetores normais serem perpendiculares, né, e os vetores diretores de cada uma delas também serem perpendiculares. Além disso, o M1 e o M2, né, que são o ângulo formado pelas retas, entre as retas e o eixo x, são o coeficiente angular, né, das retas. Então eles têm que satisfazer a relação M1 multiplicado por M2 igual a menos 1. Tá ok? No nosso artigo tem demonstrações dessas condições todas, né, bem desenvolvidas aí. No nosso artigo do site, convido vocês a ir lá e dar uma olhada. Tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero nesse primeiro exemplo é encontrar a posição relativa entre essas duas retas aí, ó, R e S. De cara você já percebe que elas não são paralelas. Por quê? Os coeficientes, né, não são múltiplos. Apesar de 4 ser um múltiplo de 2, 5 não é um múltiplo de menos 3. Tá? Então, além de serem múltiplos, eles teriam que ter uma razão comum. Ok? Bom, vamos então investigar aí qual é a posição relativa entre essas retas. Já sabemos que ela não é paralela, que elas não são paralelas. Então, a gente já sabe que elas não são paralelas. Por quê? Porque 2 sobre 4 é diferente de menos 3 sobre 5. Tá? Então, não satisfaz a condição de paralelismo os vetores normais. Né? Então, isso aqui significa que os vetores normais não são paralelos. Né? Bom, se ela não é paralela, então, portanto, elas são concorrentes. Tudo bem? Podemos investigar se elas são perpendiculares. Se elas forem perpendiculares, os vetores normais são perpendiculares. Então, você poderia investigar fazendo o produto escalar, né, vamos chamar aqui de NS e NR. Tudo bem? Então, o NS é 4 e 5 e o NR é 2 e menos 3. Tá bom? Então, nós teríamos 8 menos 15, que é diferente de 0. Tudo bem?
Para mim, basta saber que é diferente de zero. Eu não preciso saber agora, a priori, qual é o valor, porque eu não estou calculando o ângulo entre eles. Tá? Entre essas duas retas. Bom, eu sei então que elas são concorrentes, mas não são perpendiculares. Ok? Uma pergunta que fica é o seguinte: como que eu descubro, então, quais são as coordenadas desse ponto e qual é o ângulo entre essas duas retas? É esse ou esse aqui? Qual que eu vou colocar como o ângulo entre as duas retas? O θ1 ou o θ2? Tá? Perceba que esse θ1 e θ2 eles são ângulos que somados formam um ângulo de 180 graus. Mas qual que eu vou tomar? Tá bom? Então isso nós vamos responder agora na sequência do nosso estudo sobre a posição relativa, as posições relativas entre retas. Bom, o ângulo entre retas ele vai ser um ângulo entre 0 e π sobre 2, determinado pelo ângulo entre os vetores normais ou entre os vetores diretores das duas retas. Tá? Bom, o que vai acontecer? Para que você mantenha aqui, dentro desse intervalo, nós vamos usar a fórmula para o ângulo entre dois vetores. Então vamos considerar os vetores normais. Tá? Seriam o vetor normal N1 da primeira, vetor normal N2 da segunda, ok? Dividido pela norma de N1 multiplicado pela norma de N2. Tá? O que nós vamos fazer? Para que caia sempre entre 0 e π sobre 2, nós vamos falar que o ângulo entre as retas vai ser dado entre o ângulo entre os vetores diretores, ou os vetores normais, só que com o produto escalar do numerador entre módulos. Com isso eu garanto que eu vou ter sempre um cosseno positivo, logo o ângulo está entre 0 e π sobre 2, isso é muito fácil de você verificar no círculo trigonométrico. Tá? Logicamente, se você tiver vetores diretores, então cosseno de θ vai ser dado por V1 escalar V2 dividido pela norma de V1 vezes a norma de V2. Ok? Já que se você tiver duas retas oblíquas, o que isso quer dizer, duas retas oblíquas? Não são paralelas aos eixos, nem ao eixo x, nem ao eixo y. Então você tem equações reduzidas dadas por m1x mais n1 e m2x mais n2, tá? E você pode conseguir o ângulo entre essas duas retas por uma relação entre os coeficientes angulares de cada uma delas, o m1 e o m2, dada por essa fórmula aqui, ó. Tangente de θ é igual ao módulo de m2 menos m1 dividido por 1 mais m2 vezes m1. Lembrando que se as duas retas forem perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas for 90 graus, m2 vezes m1 tem que ser igual a menos 1. É a condição de perpendicularismo que a gente estudou aí nos slides anteriores. Então, 1 menos 1 vai dar 0. O que vai acontecer? Você vai ter uma divisão por 0. Tá? Quando você tem uma divisão por 0, significa que a tangente desse ângulo não existe. Logo, nesse caso, θ tem que ser igual a π sobre 2. Vamos calcular então o ângulo formado por essas duas retas que estão aí. A reta R, 2x menos y igual a 5. Tá? Você percebe que a reta R é a reta que cruza o eixo y no ponto 5. Né? Então, a reta R é a reta em laranja e a reta azul é a reta S. Eu quero o ângulo formado entre essas duas retas. Bom, para um primeiro modo, você pode calcular o ângulo entre os vetores normais dessas retas. Então, o NR é o vetor 2 e menos 1, e o NS é o vetor 3 e 1. Né? Perceba que os vetores normais são dados pelos coeficientes das suas equações gerais. Bom, nesse caso aqui, você teria que NR escalar NS seria igual a 6 menos 1. Certo? Que seria 2 vezes 3, mais menos 1 vezes menos 1, que dá 5. A norma de NR seria raiz quadrada de 4 mais 1, ou a raiz quadrada de 5.
A norma do nosso NS, o vetor normal da reta S, vai ser a raiz quadrada de 9 mais 1, certo? Por quê? Porque é 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 10. Logo, usando a fórmula que nós temos, a gente sabe então que o cosseno de θ é o módulo de 5, ou seja, o módulo do produto escalar, dividido pelas normas, o produto das normas, raiz de 5 vezes raiz de 10. Só que a gente sabe que raiz de 10, módulo de 5 é 5, raiz de 10 também pode ser escrita como raiz de 5 vezes raiz de 2, propriedade de radiciação. E que raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Então você tem 5 sobre 5 raiz de 2. Simplifica o 5, você fica com 1 sobre raiz de 2, que pode ser reescrita, né, fazendo aí a sua radiciação, raiz de 2 sobre 2. Então, o seu θ é um ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Entre 0 e π sobre 2, ou seja, entre 0 e 90, o único ângulo que isso acontece é 45. Então, logo, θ só pode ser π sobre 4, que é 45 graus. Um outro modo de você fazer isso é você usando, né, a relação entre os coeficientes angulares. Se você for reescrever essas duas equações, a primeira de R fica y igual a 2x mais 5, tá? E a equação de S fica como y igual a menos 3x menos 1. Tudo bem? Então, uma relação aqui que você vai ter é tangente de θ igual a módulo do M2 menos o M1, menos 3 menos 2, dividido por 1 menos o produto entre os coeficientes angulares, menos 6. Desculpa, aqui é mais, tá? Então, o que nós teremos? Menos 5 dividido por menos 5 em módulo, que é 1. Então, você quer que o θ seja o ângulo, ou seja, o arco, cuja tangente é 1. Entre 0 e π sobre 2, o ângulo cuja tangente é 1 também é 45, ou seja, π sobre 4. Então, você teria essas duas formas de calcular esse ângulo, tá bom? Outro objeto matemático importante entre retas concorrentes é a interseção, ou seja, o ponto de interseção entre elas. Sempre gosto de lembrar que uma reta ela divide o plano em duas partes distintas, porque ela é infinita no plano. Então, se duas retas não são paralelas, obrigatoriamente elas são concorrentes e obrigatoriamente elas têm um ângulo em comum e um ponto de interseção, tá? O ângulo a gente já viu como calcular antes, agora a gente vai falar como calcular a interseção de retas. A forma mais simples de calcular a interseção de retas é escrever as retas em suas equações geral ou reduzida e colocar essas duas equações num sistema, né? Logicamente, se elas são concorrentes, esse sistema vai ser um sistema possível e determinado e essa solução desse sistema vai ser as coordenadas do ponto de interseção entre as retas, tá? Qual vai ser a interseção entre essas duas retas aqui, que foram as retas que eu calculei o ângulo entre elas agora há pouco e deu 45 graus, né? Bom, elas estão escritas em suas equações gerais, então a fórmula mais simples de você encontrar essa interseção é fazendo 2x menos y igual a 5, 3x mais y mais 1 igual a 0. Só tem um errinho aqui, vamos arrumar. É mais 5 igual a 0, tá? Eu sei que esse sistema é equivalente ao sistema 2x menos y igual a menos 5, 3x mais y igual a menos 1. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou escalonar esse sistema, mas só que eu vou só somar as duas, porque eu vou ficar com 5x igual a menos 6. Tá? Então aqui eu sei que x é igual a menos 6 sobre 5. Com isso, eu encontro que menos 12 sobre 5, que é 2 vezes x,
menos y é igual a menos 5, certo? Logo, menos y é igual a menos 5 mais 12 sobre 5. Logo, menos y é igual a menos 13 sobre 5. Logo, y é igual a 13 sobre 5. Tá bom? Faz muito sentido se você parar para observar. Ó, esse ponto de interseção, ele vai cair num ponto... A coordenada x dele está num ponto entre menos 1 e menos 2. E a coordenada y num ponto entre 3 e 2. Tá? Aqui, 13 sobre 5 está entre 10 sobre 5 e 15 sobre 5, que são 2 e 3. Então, tá ok. E a minha coordenada x está entre menos 6... A minha coordenada x é menos 6 sobre 5. Né? Que está entre menos 5 sobre 5 e menos 10 sobre 5, que seriam menos 1 e menos 2. Tá bom? Então faz total sentido o que nós encontramos. Portanto, o nosso ponto de interseção é menos 6 sobre 5, 13 sobre 5. Ok? Por fim, vamos falar agora da distância entre ponto e reta e, obviamente, da distância entre retas. Tá? Só faz sentido você falar na distância entre retas se elas forem retas paralelas, pois, se você tiver retas concorrentes, obviamente, a distância entre elas é zero, tá? Porque elas têm um ponto em comum. Mas para definir a distância entre retas, eu preciso definir a distância entre um ponto e uma reta, tá? Essa reta R. Bom, a distância entre o ponto P e a reta R, colocando o P como x0, y0 e a reta R como sendo ax mais by igual a C1, só um detalhe, aqui a gente vai adotar mais C1 igual a zero, tá? Só para ficar na mesma forma que está essa equação da reta, porque essa fórmula é para a equação geral igualada a zero, tá ok? Porque senão pode dar algum problema aqui no sinal, tá? Bom, então a distância entre esse ponto e essa reta é dada por essa fórmula. O que essa distância descreve? A medida do ponto, a medida do segmento PQ, de forma que esse segmento PQ forme um ângulo de 90 graus com a reta, ou seja, você tem um segmento que sai do P, um ponto fora da reta, e chega num ponto da reta que forma um ângulo de 90 graus com ela. Esse ponto Q é único, tá? Então, essa vai ser a distância entre duas retas. A distância entre a reta e um ponto. Logicamente, a distância entre duas retas vai ser dado por dois pontos que formem esse segmento perpendicular, né, como está aqui, ok? Onde eu pego o ponto da reta S e calculo a distância entre esse ponto e a reta R. Então acaba que a distância entre duas retas é a distância entre um ponto e uma reta. Só que ela pode ser simplificada por essa outra forma, C1 mais C2, dividido pela norma do vetor normal. Perceba que o vetor normal das duas retas é igual, por quê? Porque elas são paralelas, ok? E também perceba que essa fórmula é dada para as equações escritas desse jeito, tá? Igualadas a zero, equações gerais igualadas a zero. Só para não ter muita confusão aqui com o sinal, tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu quero a distância entre o ponto A e a reta y igual a 3x mais 4. Bom, R, então, pode ser escrita como 3x menos y mais 4 igual a zero. Então, o meu vetor normal, nesse caso, é 3 e menos 4, tá? Desculpa, 3 e menos 1, tá? E aí, essa distância, né, a distância entre o ponto P, na verdade, o ponto A, né? A distância entre o ponto A e a reta R é dada pelo módulo de 3 vezes 1 menos 1, porque aqui seria menos y, e o y0 é menos 1, então menos 1, mais 4, dividido pela raiz de 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Vamos ficar com o módulo de 3 mais 1 mais 4, módulo de 8, dividido pela raiz de 10. Então, isso aqui é 8 raiz de 10. Tá? Unidades
de medida. Então, essa medida é maior do que 1, né? Porque a raiz de 10 é menor do que 8, ok? Por fim, vamos encontrar aqui a distância entre essas duas retas paralelas. A reta R, x menos 3y mais 1, ela é a reta em verde. Então, essa daqui é a minha reta R. Como que eu sei disso? Porque se o y for 0, o valor da coordenada x é menos 1, esse ponto aqui. Então, a outra é a reta S. Perceba que elas são paralelas porque os vetores normais são iguais, né? 1 e menos 3. E elas não são a mesma reta, por quê? Porque esse termo aqui é diferente, tá? Então, eles teriam que ser iguais. Se os vetores normais são iguais, eles teriam que ser iguais. Se os vetores normais são múltiplos, aí eles teriam que ser múltiplos na mesma proporção, tá bom? Como não são, então eu sei que elas são paralelas e não concorrentes, tá? Concorrentes são retas paralelas que passam no mesmo ponto, ou seja, são a mesma reta. Então aqui, para calcular a distância entre R e S, isso é C1 mais C2, ou seja, 1 mais 5, dividido pela norma do vetor normal, 1 mais menos 3, ambos ao quadrado, dentro da raiz. Ou seja, isso daqui é igual a módulo de 6 sobre, novamente, a raiz de 10. Então, essa medida é 6 sobre raiz de 10. Lembrando que na aula onde eu defini o espaço R2, a gente já falou sobre a distância entre dois pontos, né? Inclusive, no início dessa aula, a gente fala sobre essa distância, tá? Bom, então era isso. Se você gostou da nossa aula, eu peço que você apoie o nosso projeto, como curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal, acessando as nossas outras videoaulas aqui, compartilhando-as, curtindo-as. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, né? A chave Pix está aí. Com esse dinheiro, a gente mantém o site no ar e mantém o canal sempre ativo e com bastante videoaulas. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como os links dos livros sugeridos no início da aula, tá bom? E algumas outras informações como contato, enfim, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Abraços e até a próxima aula.